Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais e que possamos mergulhar mais no Senhor e na sua bondade. O bom em Deus é que você pode ir muito mais além. Amém? Eu morei por muitos anos numa casa em planta baixa. Aí eu tinha uma promessa de Deus que eu ia subir na vida. Então agora eu estou no 9º andar de um prédio e Deus cumpriu a palavra. Mas porque eu estou falando de irmos mais em Deus, eu tive uma experiência muito forte. Eu passei, não sei se uns 3 ou 4 meses. Não importava como eu abria a Bíblia, eu abria a Bíblia sempre naquele rio de Ezequiel, Ezequiel 47, que não é o rio de Ezequiel, é o rio de Deus, mas está escrito e relatado pelo profeta Ezequiel. E ele fala dos níveis, falando sobre o Espírito de Deus. Ezequiel andou 1000 côvados, se viu com água nos joelhos, e no artelho, depois no joelho. Todos nós conhecemos. A Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel no rio. E eu lia, até que chegou um momento que eu estava na sacada do nosso apartamento, olhando a minha cidade. Como a minha cidade é plana, então a gente chega lá no 9º andar e eu estou na 11ª laje por causa dos estacionamentos de baixo, olhando o horizonte da cidade assim. E o Senhor começou então a me ensinar sobre o rio de Ezequiel ali. E Ele me trouxe em memória lá embaixo, no hall de entrada do apartamento, lá do prédio. E bem em frente aos elevadores, tem várias caixinhas das correspondências do correio de cada apartamento. Nós somos um condomínio lá, uma única torre. Então o correio entrega a correspondência lá fora, a zeladora atrás, e ela coloca sobre cada caixinha. E o Senhor estava me dizendo aqui, meu filho, então entenda exatamente o que acontece com o rio de Ezequiel. Porque quando Deus colocou Ezequiel no rio, a Bíblia diz que Ezequiel andou 1000 côvados. Não foi o rio que invadiu, foi Ezequiel que entrou. E ele se viu com água nos artelhos. Depois ele andou mais 1000, água nos joelhos, mais 1000, água nos lombos. E o Senhor começou a me falar: está vendo, meu filho? As caixinhas. Deus me trouxe em mente lá embaixo. Todo mundo que mora nesse prédio mora no mesmo endereço. Aqui é rua tal, bairro tal, número tal, prédio tal. Todo mundo que recebe uma correspondência, o endereço é o mesmo. Mas você, quando aqui na sacada do 9º andar, o morador do 1º, 2º, 3º andar, quando ele vai na sacada, ele vê uma coisa. Mas você no 9º andar, quando você vem na sacada, você vê o que eles não veem. Esse é o rio de Ezequiel. Quando Deus colocou Ezequiel no rio dele, no rio de Deus, quando Ezequiel estava com água nos artelhos, Ezequiel estava no rio de quem? E depois ele anda mais 1000 côvados, está com água nos artelhos, agora ele está no rio de quem? Ele anda mais 1000 côvados, água nos ombros, está no rio de quem? Todo mundo que está salvo está no mesmo endereço, mas nem todo mundo está no mesmo lugar vendo a mesma coisa. Porque no rio de Deus quem te coloca é Deus. Agora os níveis que você vai andar nele aí é uma escolha sua. Por isso nós podemos ir mais fundo nele, e mais dentro. Porque a tua Bíblia e a minha Bíblia acabam em Apocalipse, mas Deus não. E Deus é um Deus de deslocamentos. Como já diria os ensinadores de vida no Espírito, na casa do meu pai há muitas moradas. Às vezes a gente pensa um homem, uma mulher de Deus, a gente admira o Senhor: oh meu Deus, o que essa pessoa tem? E Deus diz: essa pessoa tem o que você pode ter. A diferença é que ela já acessou algumas moradas no Espírito que você não acessou ainda, mas está disponível para você. Por isso a gente pode ir mais fundo. A gente pode ser
mais ousado. Amém? Não tenha medo de mais fundo, mas também não tenha, não seja acanhado diante dos convites. Sabe, o meu pastor, o pastor Luiz Hermínio, irmão, vou te falar uma coisa. Tem gente que tem fé para pular de paraquedas no avião. Se tiver o paraquedas reserva junto. Tem gente que já não, tem gente que tem fé para pular sem o paraquedas reserva. E o meu pastor, ele tem fé para pular sem paraquedas. Então, ele é um homem que ele me desafia, ele me desafia bastante a sua maneira de entrar em Deus. E uma das coisas que ele diz às vezes quando ele vai pregar, ele diz: olha, quem quiser ir embora agora, aproveita, porque depois eu não me responsabilizo por você, porque Deus vai te pegar. Ele diz isso: e se você quiser ir embora, vai embora agora, porque depois eu não sei. Porque tem coisa, irmãos, que é melhor a gente não saber, porque toda revelação, ela tem uma proposta para nós. Por toda a Bíblia você vai ver que cada vez que Deus tinha um encontro relevante com alguém ou com um povo dele, Ele dava uma proposta de um deslocamento. Sai da tua terra e vai para essa terra. Desde Jardim do Éden, Deus trabalha com territórios. A promessa para Israel era um território. E então tem coisas que é melhor a gente não saber, porque sempre que você tem uma revelação e você não se move, alguma coisa morre dentro de você. E o evangelho começa a ficar meio estranho, porque você passa a viver do que sabe e não do que tem. Por isso que tem coisa que é melhor não saber. Tem coisa que é melhor a gente não saber. O próprio Jesus falou para alguns lados, igual: se você não tivesse escutado o que vocês estão escutando, não ia ter problema para vocês, mas agora tem. Sabe, um dia Jesus... Pedro resolveu fazer uma pergunta para Jesus, e Pedro disse assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque Pedro era um cara sanguíneo, então arrumava problema com muita gente. Quem tem pavio curto, meu irmão, toda hora, aí tem que pedir perdão, porque é crente, vai ficar de mal? Não pode. Então ele assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Cara, que pergunta maldita essa. Que se ele não pergunta, o 7 era o padrão, porque cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu. Ele tinha a luz do 7, ele foi perguntar. Até ali, se ele perdoasse 7 vezes, passava de ano com Jesus. Agora, cara, não deu mais. Tem coisa que é melhor você não saber, porque uma vez que você sabe, você está comprometido. Você é convidado a se mover do seu lugar. Se a revelação para você não é mais de 7, então sai do 7. Vai mais fundo. Sabe como é que eu entendo isso? Não está na Bíblia, eu vou falar agora, eu estou inventando. Tem coisa que a gente tem que falar que a gente está inventando, porque senão depois a pessoa diz: ah, heresia. Não, é como o pastor Djalma Toledo é um amigo nosso, aqui em São Paulo. Eu vou pregar lá na quarta-feira agora. E ele fala sobre a imaginação santificada. A imaginação santificada do crente é aquela que não está escrito, mas ele imagina. E é assim que eu imagino. Eu imagino que Jesus chegou para Pedro, ou melhor, Pedro chegou a Jesus e disse: até quantas vezes tem que perdoar? Até 7, Senhor. Eu imagino que Jesus disse: Pedro, olha, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Você conhece o Bartolomeu? Eu digo: Bartolomeu, companheiro de mesa. Pois é. Se o Bartolomeu perdoar 5 vezes, para mim está ótimo. E você sabe o Tomé, se o Tomé para o Senhor, aquele incrédulo, o Tomé, se ele perdoar 2 vezes, tá bom para mim, passa direto. Sabe o Judas, se ele não se ofender, já está bom. Agora, Pedro, entende uma coisa: para aquilo que eu tenho para você e para os níveis que eu quero te levar, cara, para você nem um 7 não dá. Para você o negócio é mais fundo. Não fica cutucando Deus não, irmão, porque Ele gosta. Então
eu estava prestando atenção nas letras que estavam sendo cantadas aqui. Que provocação, cara. Vem o teu reino, vem o teu reino. Irmão, quando você clama pelo reino de Deus, o padrão dele vem junto. Foi isso que aconteceu no Vale dos Ossos Secos. O negócio estava tranquilo, porque cemitério assusta, mas é um lugar tranquilo, irmão. Nunca vi ninguém, num lugar com tanta gente que ninguém fala mal de ninguém, é o cemitério. Estava tudo bem. Aí alguém resolveu chamar o reino de Deus. Meu Deus, irmão, o negócio ficou estranho, aquele cemitério. Era caveira correndo, era esqueleto esbarrando com esqueleto, o negócio ficou muito louco. Porque o padrão de Deus é a paz, e ali estava a tranquilidade, e às vezes para vir a paz tem que mexer na nossa tranquilidade. Por isso a gente tem que cuidar. Tem coisa que é melhor a gente não saber. Você sabe, nós sempre falamos lá a respeito de Ananias e Safira, os que morreram porque retiveram uma parte da oferta. E você sabe, irmão, se cada um que retivesse uma parte da oferta, Deus matasse, nós não ia ter culto, nós ia ter velório toda semana. Eu não estava aqui pregando. Mas a Bíblia fala sobre um homem chamado Barnabé, que ele tinha uma grande herdade. Ele era um homem muito rico, tinha muitas herdades. A Bíblia diz que ele vendeu tudo e colocou aos pés dos apóstolos. Vindo atrás Ananias, cuja esposa era Safira, organizaram porque tinha uma casa, venderam e combinaram de dar uma parte de oferta e reter a outra. E isso custou que os dois morreram. E morreram por quê? Porque retiveram uma parte da oferta? Não, morreram porque entraram na fila de quem estava dando tudo. Porque vieram atrás de Barnabé. Então, se você quiser reter uma parte, é melhor não entrar na fila de quem está dando tudo. Tem coisas que, por isso que a gente fala, podemos ir mais fundo em Deus. Podemos entrar mais nele, nos envolver mais. É bom, irmãos, estar com os pés dentro da salvação, dentro da água, mas a gente pode ir mais fundo. O Senhor está nos convidando para ir mais fundo. E obviamente que Ele nos desafia. Nos desafia porque, nas palavras do meu pastor, o diabo trabalha com a intimidação, mas Deus trabalha com os desafios. Deus nos desafia. Por isso que a gente se sente desafiado por Deus. E por aquilo que Ele nos convida, a gente olha e diz: Deus não vai dar, Senhor. Eu acho que não vai dar, Deus. Deus fala: que bom que você sabe. Que bom que você sabe. Porque o reconhecimento da nossa incapacidade não pode fazer nos recuar. O reconhecimento da nossa incapacidade tem que nos fazer ter um batismo de consciência que quem nos conduz ou quem dá um alcance é Ele. Por isso que Isaías, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, você conhece a Bíblia, até ali Isaías estava dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de que sou um homem de lábios impuros e caminho no meio do povo com lábios impuros. O que Isaías viu é que até ali, quando ele dizia ai de ti, ele achava que habitava no meio de um povo com lábios impuros. E quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou farinha do mesmo saco, eu estou falando mal de quem eu sou igual. E ele se viu totalmente inadequado. Mas ele ouve uma voz: a quem enviarei? Ele disse: ah, Deus, agora, o Senhor me perguntar isso, até agora que eu achei que eu podia, o Senhor não falou, não convidou. Agora que eu vi que eu não sou nada, o Senhor me pergunta quem que envia? Até Isaías achar que era alguma coisa, Deus nunca chamou ele. Agora ele: Senhor, ai de mim, eu sou farinha do mesmo saco, eu não presto igual esse povo aí, eu sou igualzinho. Aí Deus diz assim: quem eu vou enviar? Isaías disse: até onde o Senhor podia me chamar, mas agora? Mas ele disse: Senhor, eu sou inadequado, mas agora que eu vi o que eu vi, não tem volta para mim, me envia.
Irmão, não podemos. Cara, a gente pode ser o que for, mas agora que nós vimos o que vimos, não tem mais volta para nós. Envia-me a mim, Senhor. Não tem mais volta. Como diz o meu pastor, estás pego, nego. Lá em Itajaí a gente tem essa expressão, estás pego, nego. Não tem mais volta, irmãos. O Senhor está confiando em nós. Mergulhos mais fundos. Sabe, o pior período da minha vida, eu tenho as minhas crises. Não são poucas não, são grandes. Mas o pior período da minha vida foi um ano que eu decidi ser um crente normal. O pior ano que eu decidi ser um crente normal. Eu chamei a minha Lulu e disse: ó, amor, sabe de uma coisa? Igreja, chamado, ministério, chega. Eu vou nos cultos ao domingo. Eu vou cuidar de você, das meninas. E foi início de dezembro. Aquele dezembro eu conheci todos os shoppings da nossa região. Andei na praia, dei presente para todo mundo. Mas nunca faltei um domingo, porque eu não faltava culto. Passou Natal, Ano Novo. Cara, me deu um ruim tão grande. Porque não adianta. Quem foi intenso no pecado não consegue andar no raso com Deus sem ficar mal. Você foi chamado para ser intenso, você tem que mergulhar intenso. O ruim que dá em nós é que a gente quer andar com Deus raso, e nós fomos chamados para ser intenso. Então não adianta querer ser um crente normal, não funciona. Pensa comigo, raciocina. Uma pessoa que crê num Deus que não vê, nunca viu e diz que crê. Acredita que vai morar no céu, não sabe onde é. Fala uma língua que não entende. Cara, não é normal. Então não queira ser normal. Não queira ser normal que não dá certo. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do... Porque tem coisa que Deus não te permite escolher, se você faz ou não faz. Ele só te dá o direito de escolher como você faz e para quem você faz. Adão não tinha o direito de escolher se comia ou não comia, porque Deus fez Adão o estômago e a fome. Ele tinha direito de escolher o que comia. E quando Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo: sabe de uma coisa? Sóbrio você não vai ficar. Ou você vai beber do vinho desse mundo, e por favor, não entenda a cachaça, mas sobre tudo que esse mundo oferece. Ou você vai ter que se encher do Espírito. Paulo estava dizendo: você vai chapar de qualquer jeito. Já que vai chapar, chapa de Deus. Fica doidão de Deus. Porque tem coisa, pastor, que Deus não deu o direito de escolher se eu faço ou não faço. Sabe quando a Bíblia diz: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra? Tributai ao Senhor. Sabe o que é tributo? É imposto. Imposto você não paga se quer. Imposto você não tem escolha se dá ou não dá. Imposto é recolhido. Quem aqui trabalha registrado sabe o que eu falo. Quando você compra qualquer coisa, você já pagou o imposto. Imposto você não escolhe dar. Imposto é recolhido, é tributo. Quando Deus, o salmista escreve: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. O salmista está dizendo o seguinte: sabe de uma coisa? Você vai dar sua força para alguém. Sua vida vai glorificar alguém. Você vai dar louvor a alguém. Já que você vai dar para alguém, tribute ao Senhor louvor, glória, força e honra. Desde o jardim do Éden, nossa vida é feita de escolhas. Precisamos escolher ir mais fundo. Água nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos. Mergulhar e mais fundo nele, amém? Como eu já comuniquei ontem, enquanto eu não abri a Bíblia ainda, então não está valendo. Se você olhou para o relógio você já está errado, porque vale quando a gente abre a Bíblia. Amanhã é domingo, né? Meu Deus, irmãos, é uma coisa tão boa estar com Deus, estar na sua presença. É muito bom estar à sua mesa.
Se você puder abrir em Gênesis. Aqueles irmãos, tinha tanta gente aqui em cima, agora não tem nem umzinho, né? Acho que eu mesmo vou tocar aqui e eu mesmo vou pregar. Não me abandona. Com um tangedor fica tudo mais fácil. A música para mim, eu não sei como que eu gosto tanto, e até hoje não sei cantar uma inteira, só canto parabéns para você do começo ao fim sem errar. O resto, não sei o que é dó, o que é ré. Eu tenho duas filhas, quando elas eram bebezinhas, eu cantava para elas dormir, elas fingiam que estavam dormindo só para me parar de cantar. Mas eu gosto, eu sou um frustrado como cantor. Capítulo 2. Versículo 9. Diz assim: E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, comeu do seu fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Obrigado, Senhor, por tua graça e favor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, estamos à sua mesa. Queremos declarar o teu nome, a tua santidade, o teu sacrifício sobre nós, o véu que está rasgado, esse acesso eterno. Deus, muito obrigado. Oramos para aquela graça, por aquela graça inexplicável, indescritível, se movendo nesse lugar, e que possamos acessar lugares em Ti, lugares libertadores que nós não conhecemos ainda, meu Senhor. Irmãos, uma das coisas que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está buscando reacender níveis de consciência em vários aspectos. Você sabe, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, na prática, o que seria o temor do Senhor? O temor do Senhor nada mais é, ou entre tantas coisas que poderemos definir, mas eu gosto de coisas palpáveis. Eu gosto, irmãos, de conceitos que eu possa medir. Porque o reino de Deus, ele é invisível, amém? Ele não vem com aparência, mas eu preciso de elementos que me faça medir, e Deus me dá. Deus diz, por exemplo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? O que é isso? Deus está me dando um aferidor de medida. Para medir o meu nível de amor por Deus, é olhar para o meu irmão, e o meu irmão é palpável, amém? A Bíblia diz que as mulheres casadas sejam sujeitas em tudo ao seu marido como que uma mulher casada quer saber como que está o nível de sua submissão ao Senhor? Olha como ela está submissa ao seu marido, porque a Bíblia diz
que seja submissa em tudo ao seu marido como ao Senhor. É um termômetro. Deus nos dá uma condição de medir. E o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O que é o temor de Deus? É um batismo de consciência da sua presença. Outro dia, conversando com um rapaz que tem dificuldade com a pornografia. Eu não sei porque que a gente fica tão receoso de dar o nome certo, que a pior coisa que tem para um diagnóstico errado é você dar um nome de uma coisa que não é. E a gente diz que a pessoa tem dificuldade com pornografia, outro diz que tem problema. Pastor, eu estou com um problema, eu tenho problema de pornografia. Não, isso não é problema, irmão, isso é pecado, né? Problema é quem tem pressão alta, diabetes. Então o cara tem um problema de pressão alta, tem um problema de diabetes. Agora dizer que tem um problema com pornografia é pecado. Então é melhor dar o nome certo para alcançar a cura. Mas eu estava conversando com ele, eu disse, cara, eles pastor, só que eu não resisto, eu não sei como fazer. E eu falei, quando a sua esposa está em casa, seus filhos estão em casa, você acessa? Se não, quando eles estão em casa, eu não acesso. Às vezes, para mim, é até melhor quando eles estão. Final de semana é o que eu menos acesso, que a gente está direto em casa. Eu digo, então você resiste. Você resiste. Por que não acessa quando está perto da esposa? Porque tem uma consciência tão clara que a esposa está ali. Ter temor de Deus é ter um batismo de consciência que Deus está ali. Isso é temor. Porque isso protege ele. Porque se ele tivesse consciência de que Deus está ali, como ele tem consciência que a esposa está ali quando ele vê, então são aferidores de medidas que Deus nos concede. E uma das coisas que a gente precisa alcançar, que Deus está fazendo, é ativando alguns batismos de consciência, retomadas. Principalmente quando Deus faz perguntas para a gente na Bíblia. E essas são coisas que Deus quer ativar em nós, mas não quero entrar nesse campo agora. E uma das coisas que nós precisamos ser despertado é entender que a Bíblia, ela foi escrita para mim. A Bíblia não foi escrita para Deus. Deus não escreveu a Bíblia para ele. Deus escreveu a Bíblia para mim. A Bíblia para mim agora, ela é atual para mim agora. A Bíblia pode ser um livro de história para os teólogos, mas para nós é a carta de um pai para um filho a qual ele ama. Então, Deus não escreveu a Bíblia para ele, Ele escreveu para mim. Sabe quando a Bíblia diz que Deus fala para mim não pecar? Irmãos, o meu pecado, ele não é um problema para Deus. Quando Adão pecou, Deus encontrava Adão todo dia. Um dia Adão pecou, Deus mudou a rotina dele. Interessante, porque o pecado de Adão não afetou a Deus, não mudou a rotina de Deus. Sabe, vamos pensar que o pastor Abraão, ele vai no médico, e o médico diz assim: Abraão, você não pode mais tomar refrigerante, e você não pode mais comer massa, porque senão você vai ficar mais doente ainda, e perigo de morrer até. E o Abraão sai de lá, continua tomando refrigerante e comendo massa. O que acontece? Depois de 15 dias o médico começa a ficar doente, não é assim? Não. Por que a receita não é para o médico? A receita é para o Abraão. Quando Deus fala para mim não pecar, é porque o pecado me mata. O meu pecado não é um problema para Deus, o meu pecado é um problema para mim. Quando o médico diz para mim não fumar, se eu fumar, o médico não me mata, quem me mata é o próprio cigarro. Por isso que Deus diz que o salário do pecado é a... Então a morte é o salário de quem? Do pecado, não é o salário de Deus.
Quando eu peco, Deus não me mata. Quando eu peco, o pecado me mata. O fato de Deus dizer para mim não pecar. E quando Adão peca, o que ele faz? Ele não vai no encontro com Deus. E Deus vai ao encontro de Adão. Se Adão, você pecou. Pequei, Deus, o Senhor está chato. O Senhor vai me bater. Disse, não, Adão, eu estou muito bem. O Senhor estava triste. Triste está você, porque pecou. Eu estou bem, estou alegre. Então por que o Senhor disse para mim não pecar? Porque se você peca, você falta o lugar do encontro. E é isso que dói. O que dói para Deus não é o pecado de Adão. O que doeu para Deus foi ele faltar o encontro. Até hoje o que dói para Deus não é o nosso pecado, irmão. O que dói para Deus é que nós faltamos o lugar do encontro. Deus não sentiu falta do fruto tirado da árvore. Deus sentiu falta de Adão, que não foi no encontro. A Bíblia não foi escrita para Deus. A Bíblia foi escrita para mim. É Deus falando comigo agora. Então, quando eu olho para o Jardim do Éden, quando eu leio esse texto, isso aqui não pode ser a Bíblia para mim, contando a história de 6.000 anos atrás, respeitando uma linha teológica aí, de cronologia. Não é Deus contando uma história de 6.000 anos atrás, que aconteceu com o primeiro homem e a primeira mulher. Não, isso aqui é Deus falando comigo agora. Por quê? Porque o que fez com que o homem e a mulher caíssem? O que fez com que o primeiro homem e a primeira mulher morressem? Aquilo que eles decidiram comer. O que eles decidiram comer decidiu a morte deles. Deus falou, Adão, o que você decidir comer aqui no Jardim do Éden vai decidir se você vive ou se você morre. Agora me responde. O que define a sua vida e a minha vida? O que define se eu fico de pé ou caio? O que define se eu morro ou se eu vivo? O mesmo princípio. Aquilo que eu escolho comer decide se eu vivo ou decide se eu morro. Isso não mudou. O Jardim do Éden, ele é tão atual, ele é tão agora para mim, como foi para Adão e Eva. Até hoje isso não mudou. Porque o reino de Deus é uma questão de comida. Quem te alimenta define se você vive ou se você morre. Porque enquanto Adão e Eva comeram do cardápio de Deus, eles viveram. E o dia que eles abriram o menu da serpente, eles morreram. E esse princípio ele não mudou até hoje. Deus olha para Adão, e Deus vai no encontro, Adão não está. E Deus diz, Adão, aonde você está? Irmãos, sinceramente, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? E por que ele pergunta a Adão onde você está? Porque Adão não sabia onde Adão estava. Ouça-me. Então Deus diz, Adão, onde você está? E Adão diz, Deus, vou contar uma coisa que o Senhor nem imagina. Eu vi que eu estava nu. Quando eu ouvi os teus passos, eu vi que eu estava nu. Então eu me escondi. Fiquei com medo e me escondi. Então Deus diz para Adão, Adão, quem foi que mostrou para você que você estava nu? Quem está te influenciando? Quem que você passou a ouvir, Adão? Adão, não... você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer? Adão, quem falou para você que você estava nu? O que você está lendo? O que você está assistindo? Quem é que está influenciando? Quem está soprando no seu ouvido? Quem fala na sua mente? Quem determina o seu comportamento, o seu estilo de vida? Adão, quem te mostrou que você estava desse jeito? Senhor, eu estou nu. Ouça-me. Eu estava falando hoje de manhã a respeito do pastor Jackson.
Pastor Jacques de Aquino é um pastor de governo da mesa do Ministério Mevan em Itajaí, meu amigo íntimo, amigo pessoal. Só que nós somos uma comédia, nós dois, porque ele é um cara muito intelectual, muito inteligente. Eu sempre fui burro, eu sempre daqueles que... Eu ia para a escola só para comer merenda, pegar piolho. Eu fiquei em recuperação todos os anos. E o Jacques toma sopinha de letrinha, o Jacques é muito inteligente. Então, é até engraçado que eu mando as piadinhas para ele, ele nunca ri, ele manda as piadinhas para mim, eu nunca rio, porque nós temos um humor diferente, ele é muito inteligente, ele é intelectual. Mas ele me ensina algumas coisas. Então, quando ele e a pastora Josi ficaram grávidos do Arthur, ele estudou tudo sobre negócio de neném, bebê, e ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele disse que quando uma criança nasce, ela só enxerga 30 centímetros. E eu pensei comigo, então isso faz sentido, porque é a distância entre o peito da mãe e o rosto da mãe. Porque uma criança, irmãos, um bebê quando nasce, ele não tem percepção de si mesmo. Ele vai tendo percepção de si e do mundo a partir do rosto da mãe. Por isso que o diabo investe tanto em depressão pós-parto, para que a criança já tenha uma percepção negativa dela e do mundo. E eu achei isso muito interessante. Por isso pensei também sobre Adão. Quando Deus fez Adão e Deus soprou nas suas narinas, quando Adão abre o olho, irmãos, quem que ele vê? Ele vê Deus. Adão não tinha uma percepção de si mesmo. Adão passa a ter uma percepção de si mesmo a partir de quem ele está vendo. Pense sobre isso. Meu Deus, Adão se via a partir de Deus. E um dia Adão peca. Adão vai se relacionar com o diabo que estava na serpente. E isso faz com que Deus chame ele. E ele não aparece no encontro. E ele diz: Adão, onde você está? E ele diz: Senhor, eu vi seus passos, eu vi que eu estava nu, por isso eu não fui me encontrar com o Senhor. Eu tinha certeza que o Senhor ia me bater, ou ia me castigar. Ouça, irmãos. E Deus diz para ele: Adão, você olhou para si, e olhou para mim, e achou que eu ia te castigar. Adão, até agora você olhava para si a partir de mim. Agora você está olhando para mim a partir de si. Não olhe para Deus a partir de você. Olhe para você a partir de Deus. Por isso eu preciso saber do que eu estou comendo, quem alimenta a minha vida, quem alimenta a minha casa. Porque aquilo que eu decido comer é isso que vai definir se eu vivo ou se eu morro, se eu caio ou se eu estou de pé. Porque o princípio do jardim do Éden, ele é atual, ele é agora simultâneo na minha e na sua vida. O diabo não começou a sua obra na terra derramando sangue, matando pessoas. O diabo começou a sua obra na terra mudando o pensamento de uma pessoa, que passou a não ver Deus mais do mesmo jeito. Ouça, irmãos, você já teve a oportunidade, imagina que você me conhece, hoje você tem um pensamento a meu respeito. Imagina que amanhã sentado com o pastor Érico vai dizer: olha, sabe o Juscelio, cara, um mau caráter, o cara é um charlatão, e tá. Eu te pergunto, irmãos, nessa hora eu mudei? Mas no coração de você, eu já não sou mais o mesmo. A serpente disse para Eva o seguinte: não, certamente não morrereis, porque Deus, Ele sabe que se você comer disso, você vai ser igual a Deus. Deus mudou a partir daquele momento?
Não, mas na mente de Eva, Deus não era o mesmo. Quando entende o que estamos falando? Quem nos alimenta? Quem nos influencia? Quem fala na nossa mente? Ou você acha que Eva começou a comer do fruto proibido quando ela mordeu uma maçã? Não. Quando eu abro a minha mente para um diálogo com a serpente, para qualquer coisa que não é Deus falando, eu já comecei comendo um fruto que me mata. Por isso eu preciso saber quem alimenta a minha vida, quem alimenta a minha casa, irmãos. Eu preciso olhar para as sombras das realidades espirituais, porque isso aqui é uma sombra de uma realidade espiritual. Agora eu e você já vivemos a realidade espiritual. Ouça-me, o primeiro discipulado de Israel, quando saiu do Egito, quando o povo hebreu saiu do Egito, qual foi o primeiro discipulado? Deus disse: até aqui vocês comeram o alho e a cebola do Egito. Aqui, uma vez que eu tirei vocês do Egito, não é mais Faraó que dá de comer para vocês. Muda o cardápio agora, eu vou dar uma comida que cai do céu para vocês. Será que isso não nos ensina nada? Se eu já saí do Egito, não é mais o Egito que me alimenta. Se eu já saí do Egito, não é mais na mesa de Faraó que eu como. Então eu preciso saber o que eu estou comendo, quem está me influenciando, quem determina a minha cultura, quem determina o meu modo de viver. Sabe quando Deus disse para Adão: Adão, pega agora essa terra aqui que eu te dei, o jardim do Éden, você vai cultivar. Sabe de onde que vem a palavra cultivar? Vem de culto. Deus estava dizendo a Adão: na medida que você me cultua, você cultiva a terra. Irmãos, e aquela terra, ela só dava coisas boas. Mas um dia Adão decide se relacionar com Satanás. Então quando Deus vem, Deus não amaldiçoa Adão, Deus amaldiçoa o quê? A terra. E a terra passa a dar o quê? Espinhos e abrolhos. Por quê? A partir do momento que ele mudou o culto, a terra respondeu para ele segundo o culto que ele cultuava. E quando cultuou a Deus, a terra respondia da árvore da vida. Quando cultuou o diabo, a terra respondeu abrolhos. Por isso, aquilo que eu cultivo denuncia quem eu estou cultuando. Quantos estão comigo? Se eu cultivo dinheiro, se eu cultivo divórcio, se eu cultivo a amargura, o que eu cultivo denuncia quem eu cultuo. Primeiro discipulado de Israel, Deus diz: a partir de hoje você vai comer um pão que desce do céu. Todos os dias, irmãos, caiu um pão, era o maná do céu. E nós bem sabemos que chegou um tempo que eles enjoaram daquele maná, tiveram fastio e quiseram comer carne. Deus disse: eu vou dar carne para vocês, mas vou dar até sair pelo nariz. E aquilo foi chamado sobre a grande tentação no deserto. Qual é a tentação? A tentação é a gente construir uma vida, um cultivo pautado num culto que não é a Deus e o alimento da sua palavra. Ouça-me, o primeiro e grande, ou não vou dizer que é o primeiro, mas o maior exemplo figurativo da perda da salvação. Não quero discutir teologia, eu não sei de fato e de verdade se alguém perde salvação. Mas a grande figura na Bíblia Sagrada de alguém no Antigo Testamento que perde o seu direito de primogenitura está na pessoa de Esaú. Quantos lembram? Esaú está em casa, chega em casa cansado, ele olha para um prato de comida do seu irmão. E sabe de uma coisa? Ele diz: me dá um pouco. E o irmão diz: não dá ou não dá, mas eu negocio. O que você quer? E ele diz: sabe o que eu quero? Eu quero o seu direito de primogenitura. Aí sabe o que ele diz nessa hora? Do que me adianta o direito de primogenitura agora? Se eu estou cansado e se não posso acessar e atender o meu apetite do momento, do que me adianta o direito de primogenitura? Sabe o que Esaú estava dizendo? Do que me adianta o direito de primogenitura? Do que me adianta a eternidade? São coisas que eu não apalpo agora. Do que adianta ter o nome escrito no livro da vida? São coisas que eu não vejo agora. Do que adianta eu ter a promessa da ressurreição dentre os mortos, se eu não posso agora atender o meu apetite imediato? Do que me adianta essas coisas eternas? Agora responda-me, raciocina comigo, por favor. Irmãos, não tem sentido
O direito de primogenitura na vida de Esaú não era para a pessoa de Esaú como se fosse uma coisa banal. Não, ele tinha uma consciência muito grande do que era um direito de primogenitura. Por isso que parece não ter sentido trocar o direito de primogenitura por um prato de comida. Meu Deus, ele estava em casa, com mais 30 minutos ele fazia uma comida para ele. Não parecia ser uma loucura ou uma coisa que não tem nexo. O cara vendeu um direito de primogenitura por um prato de comida dentro de casa, que ele podia fazer uma comida em 15, 20, meia hora. Por que Deus escolheu que dentro de um cenário um homem perderia o direito de primogenitura por causa de um prato de comida? Por que isso, pastor? Porque Deus estava dizendo: o jardim do Éden não mudou. O que você decide comer, isso decide se você vive ou se você morre. E o que é o direito de primogenitura? É o direito que nós temos do primogênito Cristo. Porque o diabo quer decidir o que você come. Satanás quer decidir o que a sua casa come. Satanás quer decidir o que você se alimenta. Agora ouça, não é o diabo que decide o cardápio da sua casa, não é Satanás que decide o que você vai comer. Por isso eu te pergunto, fazer uma campanha nacional para não assistir um dia de Rede Globo, por favor. Não pode, meu Deus. Ouça-me, o que você escolhe comer, isso vai decidir não só se você vive, mas se a sua casa vive. Quem alimenta a nossa casa, quem determina o nosso comportamento, a cultura do nosso lar. Uma das coisas mais fortes para mim é Daniel na Babilônia. Meu Deus, nós sabemos, irmãos, que Nabucodonosor invade Jerusalém, leva todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. Mas Nabucodonosor era um homem inteligente, um grande líder político, e ele olhou e teve uma percepção rápida. Tem uns jovens aí, muito sábios, muito inteligentes, bonitos, robustos. Ele chama alguns deles e diz: olha, recruta os melhores aí e põe para ser treinado aqui na Babilônia, que eu vou usar eles para trabalhar para mim. Coloque eles na cultura do palácio do rei da Babilônia, e que eles sentem na mesa do rei da Babilônia para comer dos manjares do rei e para beber do vinho do rei. E todos os judeus que foram selecionados, a igreja inteira foi para comer na mesa do rei da Babilônia. Mas Daniel chama o camarada que estava recrutando e diz: amigo, faz um favor para mim. Eu gostaria que eu e meus 3 amigos, os 3 discípulos dele, que a gente não comesse na mesa do rei, nem bebesse do seu vinho. Nós queríamos tomar água e comer verdura, que a gente faz isso separado. E aquele homem disse: olha, Daniel, você é um cara legal, mas eu acho que não vai dar. Porque quando o rei passar para fazer uma inspeção, vai dar problema. Eles vão ver que vocês estão mais fracos, mais franzinos, e ele vai perguntar por quê, aí vai dar problema para mim. Daniel falou: cara, calma, faz o seguinte, 10 dias, me dá 10 dias. E aquele homem olhou só: Daniel, 10 dias, não mais. E por 10 dias Daniel e seus 3 discípulos comeram só verdura e tomaram água. E quando aquele homem vai dar uma olhada, ele disse: não pode. Não pode. O que está acontecendo? Vocês são os mais robustos. Vocês são os mais viçosos. Oh meu Deus, irmãos, por favor, não é possível. Nossos filhos, irmãos, entrando nas faculdades, vão ser os mais robustos, vão ser os mais viçosos. Por quê? Porque não come na mesa de Platão, não come na mesa de Sócrates, não come na mesa de nenhum filósofo, ainda que vão estar lá estudando. Mas quem alimenta eles, come em casa. Sai de casa alimentado. Sai de casa alimentado. Agora ouça-me, por favor. Há uma realidade. Há uma realidade para a comida do Egito. Há outra realidade para a comida da Babilônia. Ouça, irmãos, eu estou falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. A Bíblia diz que quando eles saem do Egito, Deus faz referência que eles comiam alho, cebola, e que Deus mudaria o cardápio deles. Quando Deus envia eles para a terra prometida, o marketing de Deus sobre a terra prometida qual que era? A terra é grande. Não,
a terra emana leite e mel. A comida que tinha na terra era o marketing de Deus. Agora, quando o povo é tirado da sua terra prometida e vai parar na Babilônia, a referência, de novo, é que havia comida do rei da Babilônia. Agora ouça, aqui nós temos 3 territórios. O território do Egito fala de um homem sem Deus, um homem sem salvação, uma mulher sem salvação. O território da Babilônia fala do homem e da mulher de Deus, fora da terra da promessa. A comida do Egito fala de coisas proibidas. A comida da Babilônia não fala de coisas proibidas. Há uma diferença entre a comida do Egito e a comida da Babilônia. Entre a comida da Babilônia, porque na comida da Babilônia, a comida do Egito todo estava proibido de comer. Deus mudou o cardápio. A comida da Babilônia, a igreja que decidia se comia ou não. Quantos estão comigo? Ok, ouça-me. Uma vez eu fui fazer uma desintoxicação alimentar. Uma profissional, dona de um restaurante natural, fazia esse trabalho lá em Itajaí mesmo. Comecei na segunda-feira, ia 3 vezes ao dia lá. De manhã tomava um suco de não sei o que, meio-dia e 6 da tarde. Quando chegou na quarta-feira, tomei um tal de óleo rinse, fiz uma cura interior fantástica, uma coisa. Mas eu lembro que nós começamos na segunda-feira de manhã. Bom, do jeito que eu gosto de café, quando eu cheguei na segunda-feira à noite, a minha cabeça já estava estourando, as toxinas gritando. Cheguei no outro dia lá, rápido assim, disse com a minha filha: é o seguinte, tô ruim, tô mal, não posso tomar um remédio. Ela disse: pastor, remédio não. Eu digo, nem a oração da irmã Neuza, a Neusaldina, já ajudava aqui. Cara, daí ela falou uma frase, pastor, ela me disse assim: pastor, não pode tomar remédio, porque a desintoxicação passa pela dor. A desintoxicação passa pela dor. Aí ela disse: pastor, você precisava melhorar o seu paladar, ter um paladar mais saudável. E eu disse: como é que faz isso? Olha, pastor, começa no básico. Por exemplo, não coma queijo quente. Queijo quente rouba o paladar saudável. Então pizza, lasanha, para que você possa entrar num paladar saudável. Eu disse: uau. Naquela época principalmente, quando a gente ia no médico, nunca vi nenhum médico cortar queijo. Mandava parar café, para refrigerante, para açúcar, para sal, para gordura, essas coisas. Nunca ninguém mandou parar queijo. Por quê? Porque queijo não é comida do Egito. Queijo é comida da Babilônia. Não é proibido, mas rouba o paladar saudável. Quantos entendem o que estamos falando? Quem está alimentando a nossa casa? Quantos filmes assistimos? Quantos programas assistimos? Mas não tem nada de errado, de fato, porque não é comida do Egito, mas rouba o paladar saudável. Irmãos, você já parou para pensar, se cada vez que desse um plim no WhatsApp a gente lesse um versículo bíblico? Cara, em um ano nós éramos muito crentes. Já parou, pastor? Cada vez que fizesse plim no WhatsApp: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Plim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já pensou? Soubemos rejeitar a comida do Egito, mas temos sentado à mesa do rei da Babilônia. Irmãos, se você quiser ser um reconstrutor das ruínas de Jerusalém, lembra que nós falamos que era melhor você não vir? Lembra que nós falamos que dá para ir mais fundo? Porque uma coisa é você rejeitar as coisas proibidas, outras coisas é você rejeitar algumas coisas permitidas por causa do propósito que Deus tem, do lugar que Ele quer que você acesse. E Daniel disse: olha, deixa a gente na água e na verdura. Ele disse: amém.
Agora ouça, irmãos, ouça-me, por favor. Sabe o que eu acredito? Na minha imaginação santificada, algumas vezes, pastor, aqueles 3 jovens discípulos de Daniel, eu creio que algumas vezes chegaram para Daniel e disseram: Daniel, fala a verdade, cara, será que vale a pena isso tudo? Daniel disse: sim. Ô Daniel, mas dá uma olhadinha para os nossos irmãos que comem na mesa do rei. Cara, eles também são abençoados. Quando vem aumento para nós, vem aumento para eles. Quando vem desconto para nós, vem desconto para eles. Não muda nada. Será que vale a pena, gente, essa consagração? Porque é assim, irmão, não muda nada, cara. Saiba, não muda nada. Se você cuida da sua dieta espiritual e você olha para quem não cuida, não muda nada. Você é abençoado, ele também é. Você tem problema, a pessoa também tem. Até que vem o dia da cova, até que vem o dia da fornalha. Cara, aí vai fazer a diferença daquilo que você está comendo e quem te alimenta. Porque o dia da cova vem, o dia da fornalha vem. Quem alimenta a nossa casa decide se ela vive ou se ela morre. Oh Deus, ouça, meu irmão, não me tenha como um religioso. Se você entrar um dia lá no cinema de Itajaí e me ver assistindo um filme com as nossas filhas e com a minha Lulu, não vai achar que eu sou um hipócrita que prega uma coisa e faço outra. Não entenda bem, porque nós estamos falando de preceitos religiosos. Porque a mesma nutricionista disse para mim: pastor, se você for no aniversário, ou se for numa festinha, se tiver que tomar uma bola de sorvete, comer uma sobremesa, não tem problema. O problema é o que você come todos os dias. Quem me alimenta? O Instagram me alimenta, o Facebook me alimenta, o WhatsApp me alimenta. Ó Deus, a minha mente, quem é que diariamente ministra nela? Quem é que alimenta a minha casa? Quem é que decide? Ouça-me, ouça-me. Se você é uma mulher moderna, e se você tiver um bebezinho, mas se você for uma mulher moderna, e o seu bebê, e você precisa dar uma papinha para o seu bebê, então você é uma mulher moderna, então você só tem 5, 7 minutos para dar uma papinha para o bebê e está correndo. Se você foi uma mãe de Israel, você vai ter que gastar 50 minutos para dar uma papinha, e o bebê vai enfiar a mão no prato, vai lambuzar, e você está ali interagindo. Mas você, uma mulher moderna, você só tem 5 minutos, então você faz o seguinte: você pega esse tablet, põe na pepa, que a criança já hipnotiza, e você em 5 minutos você dá a papinha para ela, e ela jamais terá consciência que é você alimentando, porque para ela quem está dando comida é a pepa, você entende? E uma porca não alimenta minha filha, porque ela tem uma comida a ser comida. Ela tem mãe de Israel, ela tem pai de Israel. Irmãos, quem alimenta a nossa casa define se ela vive ou morre. O princípio do jardim do Éden não mudou. Quem influencia, quem dá de comer, quem alimenta a minha vida, quem está me afetando, quem afeta as minhas emoções. Satanás, ele quer decidir o cardápio da minha casa. Babilônia quer decidir o cardápio da minha casa. Por favor, ó irmãos, estamos numa guerra. Agora tem uma coisa: seu filho, minha filha, que vai decidir o futuro deles. Não vai ser um teste vocacional feito na Babilônia, porque tem pai, porque tem mãe. Deus vai dar o destino. Sabe de uma coisa? Filhos alimentados, uma casa alimentada. Ouça-me. Sabe o que quer dizer Jezabel? Jezabel quer dizer Baal é Deus. Você sabe o que quer dizer Elias? Elias quer dizer Jeová é Deus.
O nome de Elias, quando Elias nasceu, os pais de Elias não buscaram um nome na internet, buscaram saber qual é o nome desse menino. Então Deus falou: Jeová é Deus. Irmãos, para nós é Elias, entenda. Para Elias, no hebraico, Jeová é Deus. E ele nasce nos dias de Jezabel, que quer dizer Baal é Deus. E Elias nasce, e Elias está no berço, e o papai e a mamãe brincando: Jeová é Deus, ri para o papai, Jeová é Deus, ri para a mamãe. E Jeová é Deus vai crescendo: Jeová é Deus, vem tomar banho, meu filho. Jeová é Deus, vai estudar. Jeová é Deus, vem tomar banho para a escola. Jeová é Deus, está na hora de comer. E esse moço, ele cresce, e de repente ele se vê adulto, e alguém diz para ele: Jezabel, diz, Baal é Deus. Ele disse: o quê? Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. Meu pai imprimiu em mim que Jeová é Deus. Minha mãe imprimiu em mim que Jeová é Deus. Eu ouvi isso, eu comi disso todos os dias da minha vida. Jeová é Deus. Quem me alimenta? Quem disse que você é evangélico? Você leu na Veja? É a Veja que decide quem você é? Quem disse que você é evangélico? A Rede Globo falou que você é evangélico? O IBGE disse que você é evangélico? Oh, meu Deus, o teu pai disse que você é filho. Aqui diz que você é filho. Aqui diz que você é filho. Quem foi que disse que você é protestante? Martinho Lutero? Você não é filho de Martinho Lutero. Você não foi chamado para protestar. Você foi chamado para edificar o reino do Pai. Quem é que nos alimenta? Quem é que dá de comer para nossa casa? Quem estrutura as bases dos nossos pensamentos, comportamentos? Porque aquilo que nós cultivamos determina quem cultuamos. Satanás não vai decidir o cardápio da nossa casa. Por isso que quando o diabo pega o filho pródigo e tira o filho pródigo de dentro de casa, qual é o final do filho do pródigo, irmãos? Qual é o final do filho pródigo? Ele queria comer bolotas queria comer a comida do porco. Foi o que o diabo fez, levou ao estágio final dele. Satanás olhou com prazer e disse: come, eu quero que você deseje comer comida de porco. Mas um dia ele cai em si. Cara, e quando ele volta, o pai está na varanda. O pai corre ao encontro dele e disse: meu filho, você voltou. Voltei, pai. E ele diz: eu não quero ser teu filho, me trate como um empregado. Ele disse: não, meu filho, você nem sabe. Já tem um cordeiro te esperando em cima da mesa, porque a tua comida não é de porco, a tua comida é o cordeiro. Quem alimenta a minha casa é o cordeiro. Quem alimenta a sua casa é o cordeiro. Porque aquilo que a nossa casa come, isso decide se ela vive ou morre. Por isso Deus chega para a esposa de Manoá. Um anjo aparece e diz: olha, mulher, você vai ter um filho. Esse filho vai ser um libertador de Israel, um filho de propósito. Essa mulher vem em casa e conta para o marido. E o marido, homem, é mais racional. Ele já pensa: se esse filho é de propósito, nós precisamos saber como maneira que esse filho vai viver, como que ele vai ser criado. Se o anjo aparecer, me chama. E ele vai, o anjo aparece, a mulher chama ele, e o pai pergunta para o anjo: se vamos ter um filho de propósito, como é que vamos criar esse menino? Qual é a maneira desse menino ser criado? Então o anjo disse: a mãe não poderá comer isso, a mãe não poderá beber aquilo, porque a dieta da nossa casa define se tem filho de propósito ou não. Quem alimenta a nossa casa, quem influencia a nossa vida, nossa comida é o cordeiro. Deus quer mexer no cardápio da nossa casa. O Senhor quer mexer no cardápio da nossa casa. Sabe, irmãos, Satanás, ele quer decidir o que comemos. Por isso que a nossa guerra hoje não é guerra com demônios caindo na igreja. Hoje são guerras de ideologias, por causa das comidas que estão sendo dadas.
Por isso que quando Jesus teve um encontro com Satanás, eu sempre gosto de fazer o ressalto, irmãos, dessa verdade, porque muitos de nós temos a tendência de afirmar que quando Jesus se batizou, Ele foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, e isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de ser batizado, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi para jejuar, Ele foi para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi, e Ele chegou no deserto. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o diabo não apareceu. Ele não voltou para casa, porque ele só tinha uma palavra. Jesus não se movia e não criava um novo comando. Ele só funcionava no comando do Pai. Ele tinha o comando 1: vá para o deserto ser tentado pelo diabo. Só que no deserto não tem comida. Anoitecia, amanhecia, o diabo não aparecia. E Jesus não podia sair, porque esse era o comando. Ele estava no deserto e não tinha comida. Está escrito assim na Bíblia: passados 40 dias, Jesus teve fome. Aí o diabo aparece. E o diabo diz: transforma essa pedra em pão e come. Então Jesus diz: Satanás, deu certo com o primeiro Adão lá no Éden, mas comigo não. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Entenda que Jesus recuperou o cardápio para o seu povo. Ele recuperou o nosso cardápio ali. Por isso fomos chamados, irmãos. Quem alimenta a nossa casa, o que assistimos, nossa relação diária com as nossas influências. Pastor, um dos motivos de Daniel não comer na mesa do rei é porque a Bíblia diz que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os utensílios sagrados para dentro da sua casa, dentro do palácio. Quando Daniel olha, ele é convidado para sentar numa mesa. Quando ele vê a comida do rei da Babilônia nas bacias do sacrifício sagrado, quando ele vê o vinho do rei da Babilônia nas taças do sacrifício sagrado do templo, ele disse: eu não posso. Irmãos, pode ser que um dia eu me renda a isso no meu entendimento. Talvez seja um preceito religioso mesmo, mas eu não consigo muito entender que o ministro de louvor hoje está aqui e amanhã está no barzinho cantando música do mundo, porque ele diz que é a sua profissão. Cara, você é um utensílio sagrado. Não pode passar vinho da Babilônia aqui. Você é um utensílio sagrado. Daniel olhou e disse: eu não posso comer, cara. É um utensílio sagrado da casa do Senhor. Você é um utensílio sagrado, não pode passar qualquer coisa aí dentro. A cova do leão vem, o dia da fornalha chega. Irmãos, precisamos estar fortes e nutridos. Sabe, pastor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Então a nossa força é a alegria de quem? Do Senhor, não a minha. A minha força não está na minha alegria. A minha força está na alegria dele. E às vezes eu abro o menu e ele me manda comer uma coisa que me deixa triste. Aí eu digo: não, eu não quero esse cardápio. Sabe de uma coisa? Eu vou escolher comer esse prato aqui, porque esse prato me deixa feliz, me deixa alegre. Mas o Senhor fica triste. No outro dia eu estou alegre, mas estou fraco, porque o Senhor está triste. Então eu volto para o menu dele, e de repente ele me oferece uma coisa para comer que vai me deixar triste. Eu como. No outro dia eu estou triste, mas estou forte, porque ele está alegre. E a alegria do Senhor é a minha força. Você quer estar alegre ou quer estar forte? Aleluia. Se eu puder estar alegre e forte, amém. Se não, quero estar forte. Ouça-me. Em Gênesis,
A Bíblia fala sobre a serpente. Quando chega em Apocalipse, a Bíblia diz que tem um dragão. E esse dragão, a Bíblia faz questão de enfatizar, é a serpente, o diabo lá do Jardim do Éden. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Aqui em Gênesis era uma cobra. Aqui em Apocalipse é um dragão. Vamos para a sentença. Quando o homem peca, Deus dá uma sentença para a mulher, uma para o homem, uma para a terra e uma para a serpente. Diz para a serpente: você a partir de hoje vai comer do pó da terra. E o homem vem da onde? Vem do pó da terra. Só que Deus soprou glória. Deus soprou glória. E qual é a glória do homem? É Cristo, é o Cordeiro. E por que de uma serpente aqui em Apocalipse ele está um dragão? Porque comeu muito pó da terra, pó sem glória, que não se alimenta de Cristo. Agora quem se alimenta de Cristo, pó com glória, a serpente não come. Você não é comida de serpente. Que a minha casa está comendo, do que os meus filhos estão se alimentando. Quem determina a cultura e o comportamento da minha casa, porque disse, define se a minha casa vive ou se a minha casa morre. Estamos tocando em muitas facetas na Bíblia, irmãos, para sair daqui com uma pérola só. O desafio, lembra que nós falamos, somos desafiados por Deus? Qual é o nosso desafio? Mudar o cardápio da nossa casa, mexer na nossa dieta. Agora escute, a desintoxicação passa pela dor. Agora, por favor, pai, mãe, marido, esposa, por favor, não vá para casa tirar o celular da mão do seu filho. Não vá para casa desligar a televisão do seu marido. Não, muda a sua dieta. Muda a sua dieta, porque chega uma hora do dia da fornalha, do dia da cova. Então Deus muda a realidade e eles vão querer comer daquilo que você está comendo. Porque o Evangelho é selfie. O Evangelho é para mim. A Bíblia, irmãos, ela não é uma lanterna, ela é um espelho. Não é para me iluminar o outro. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pelo Espírito, pela renovação da vossa. É transformai-vos. Eu me transformando pela renovação da minha, pela atualização do meu software celestial constante. Por quê? Porque a comida para o outro dia bichava e eu tinha que comer diariamente. Sou eu me transformando pela renovação da minha. Não é difícil descobrir quem não renova a mente, porque quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. E a Bíblia diz: transformai pela renovação da vossa mente. Quero declarar uma coisa nesse lugar: sua casa será chamada a casa do pão. Está escrito: haverá dias que derramarei fome e sede na terra, não de pão e não de água, mas da minha palavra, diz o Senhor. Ouça, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de fome e sede. Eu estava falando hoje de manhã, eu ando nos aeroportos, você entra numa livraria daquela, é só livro de autoajuda. É só livro de autoajuda. O que é isso? Fome e sede que Deus colocou sobre a terra. Agora, em tempo de fome, Faraó não pode alimentar. Em tempo de fome, quem tem comida para dar é José. Quem tem comida para dar é José. Portanto, irmãos, abramos os nossos celeiros para dar a um povo que está faminto. Mas para isso precisamos estar alimentados, comendo na mesa dele. Eu não quero me estender, eu não quero ir muito longe não. Quero pedir que você pode ficar de pé, inclusive. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías 55.
Isaías 55. Se os irmãos quiserem subir aqui, pode ficar à vontade para ministrar. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem vinho e leite. Irmãos, nós sabemos que vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E leite é a nossa maior emblema de nutriente. Deus está dizendo: vinde. Você quer alegria? Eu tenho alegria para você dar. Não seja um filho do entretenimento. Eu tenho alegria para te dar. Eu tenho nutriente para te dar. Vem comprar de graça. De graça. Vinho e leite. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouça-me. Eu estou com medo do silêncio de vocês, irmãos. Mexe um pouquinho você. Mexe a pessoa que está do seu lado e diz: por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está investindo naquilo que não pode te satisfazer? Ouça, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a favor de férias. Eu sou a favor de descanso. Mas uma fadiga espiritual não tem resort, não tem hotel, não tem spa que possa te... É muito bom enquanto você está lá, mas quando você voltar... Por isso, irmãos, precisamos estar alimentados para quando formos para um hotel, não vamos para descansar, vamos para desfrutar. Sabe, um homem e uma mulher fadigada, quando volta para casa, volta para descansar. Agora, se está alimentado, volta para desfrutar da sua família. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que tanto investimento naquilo que não pode satisfazer? Irmão, por favor, o tempo é tão corrido. Para que uma antena com 200 canal? Pelo amor de Deus, cara. Canal. Para um homem que gosta só de mudar o canal, até que mude 200, já deu 1h30. Oh Deus, o Senhor quer mexer com a nossa casa. Inclinai os vossos ouvidos. Não, vou continuar aqui. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando as firmes beneficências à casa de Davi. Eu vou pedir para você abrir o último texto. Eu quero encerrar aqui, está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Esse eu gostaria que você só acompanhasse com os olhos, mas você não leia. Eu queria que você me permitisse dar voz, dar eco, dar tom de voz a essa palavra, que é uma palavra do Senhor. Eu quero ter a ousadia de dizer: Senhor Jesus, deixa eu dar a voz na sua voz aqui. Capítulo 3 de Apocalipse. Pode abrir aqui, irmão, já que você... Versículo 20. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu vou entrar, eu vou alimentar a sua casa, mais do que o Netflix. Eu vou alimentar a sua casa, mais do que, oh meu Deus, o Senhor quer dar de comer.
O Senhor quer mexer no cardápio da nossa casa. Uma dieta que nos livra no dia da fornalha, ela nos promove. No dia da cova dos leões, ela nos promove. Sabe, irmãos, quando Daniel entra na cova do leão, o leão não se mexe. Por quê? Porque leão come carne e Daniel cheirava verdura. Oh Deus, Ele está ao derredor como leão buscando a quem tragar. Se você cheira verdura, meu irmão, se você não cheira carne, ai, 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 aleluia. Se você pode dar glória a Deus, então que dê, meu irmão. Deus está mudando o cardápio. Deus está querendo fazer o seu povo um povo forte, alimentar o seu povo, um povo alimentado, um povo nutrido. A sua casa será chamada a casa do pão. Ouça-me, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, um pregador renomado, um homem chamado Apolo. Um homem chamado Apolo, a Bíblia diz que ele era fervoroso de espírito, eloquente em ensinar o caminho do Senhor. Uau, esse cara era fantástico, pregador de outdoor. E um dia ele está pregando aquelas mensagens poderosas na sinagoga. Quem está lá no culto? Um casal chamado Áquila e Priscila. Esse casal, quando acaba o culto, chega nesse pregador renomado e diz: vou tomar um café lá em casa. E a Bíblia diz que quando Apolo, grande pregador, entra na casa desse casal que não tinha expressão ministerial, a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Áquila e Priscila ensinam com mais precisão o caminho de Deus para o pregador Apolo. Está vendo, Rodrigo? Eu creio nisso, cara. Eu creio que pregadores renomados vão descer do púlpito para entrar na tua casa e aprender com mais precisão o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus com mais precisão você aprende em casa. Porque aqui, meu amado, isso aqui me respalda, o púlpito me respalda, mas é a casa que te aprova. É dentro de casa que o caminho de Deus é visto com mais precisão. Por isso, seja a tua casa uma casa do pão, seja a sua casa uma casa nutrida. Em tempo que Faraó diz: não tem comida na terra, então seja você o José que abre os celeiros para alimentar uma geração, para alimentar uma geração. A nossa casa, uma casa alimentada, um povo nutrido, um povo que conhece o seu Deus, será forte e fará proezas. Não estamos aqui, certamente que não, e Deus sabe, para criticar ou para medir o cardápio da sua casa. Não, estamos aqui para sermos desafiados. O Senhor quer arrancar o fastio, e Ele quer gerar fome, Ele quer gerar sede, um maná escondido. Sabe, meu pastor, Davi, ai, 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 Davi entrou em guerra, venceu a rejeição dos irmãos, venceu a rejeição de Saul, e ele sobe numa cidade chamada Nob, lugar alto, bate na casa do sacerdote Aimeleque e diz: oh meu favor, sacerdote, você não tem uma comida, qualquer coisa, que eu estou morrendo de fome. E ele diz: ah, você tem fome? Se você tem fome, eu tenho um pão da presença, um maná escondido. Ai, meu Deus, um maná escondido, um pão da presença. Para aquele que tem fome, tem uma comida diferenciada. Ouça, pastor, eu sei que você tem jovens aqui, mas ouça, irmãos, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Coisa terrível para um pai e para uma mãe é ter que dar comida para o filho que está sem fome. Meu Deus, toca um chocalhinho, põe uma colherzinha na boca. Faz um aviãozinho, põe uma colherzinha na boca. Põe a colherzinha na boca. Irmãos, a igreja tem que botar prancha de skate, acender luz para botar uma colherzinha na boca. Não, não, não. Vamos gerar fome, vamos dar de comer, vamos alimentar uma geração com a palavra da verdade. Tem que dizer que tem bombom no final. Vamos dar cachorrinho quente de graça. Vamos dar não sei o que, para poder colocar uma colherzinha na boca. Isso vale para quem é criança, mas para quem já cresceu, ele está na mesa, chega na mesa, ele tem para dar de comer aos seus filhos. Aleluia. Vamos ministrar ao Senhor que dessa fome sobre esse lugar, que o Senhor faça mexer aqui dentro. Aleluia.
uma casa, a casa do pão. Ora la basura macantaro, oria la basura macantaraia. Apresenta o teu apetite para Deus. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Ora la basura macantarabassara macantaraia. Rabassora macanta, labassora macanta, rabassara. Eu quero profetizar alimento sobre a sua casa. Eu quero profetizar comida do alto sobre a tua casa. Você dando de comer aos seus filhos. Oh meu Deus, eu quero profetizar, irmãos. Você que é casado, ouça-me, você que é casado, que sua esposa não precisa ser tentada a comer do cardápio da serpente. Dê de comer, porque esse era o padrão. Deus não falou com Eva sobre a comida, Deus só falou com Adão, porque esse era o princípio. Deus alimentava o marido alimentava a esposa, e a esposa está na boca dos seus filhos. Seja um homem que alimenta a sua casa. Seja um homem que alimenta a sua casa. Que a sua esposa não precisa ser tentada a comer da mão da serpente. Um homem que alimenta a sua casa. Se o primeiro Adão falhou, o último Adão disse: eis que eu devolvo o cardápio. Ora lá bassara macantará. Oh Espírito Santo, vem. Para você, ouça, meu irmão. Quero te desafiar a ousadia, quero te desafiar. Nós precisamos dar resposta para o Espírito. Precisa ter um deslocamento. Você que está nesse lugar, e você dentro de você, você diria assim: se não tivesse vindo ninguém no culto, só eu. Essa palavra é para mim. Eu preciso ir para casa. Eu preciso melhorar a minha dieta. Eu preciso melhorar o cardápio e gerar um apetite diferente em minha casa. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, que você se debruçasse aqui e disse: Deus, por favor, eu te apresento o meu fastio. Eu te apresento, Senhor, eu quero mudar o cardápio. Só o Senhor é que tem o poder. Oh Deus, me ajuda. O Senhor, não é possível, se Ele dá uma palavra, não é possível que Ele não dá o recurso para mover aquilo que Ele falou. Eu creio que com a palavra liberada vem uma unção que nos introduz no lugar que ela aponta. E se ela nos aponta para um lugar de fome, então o Senhor vai gerar fome em nós. Faça a sua oração. Já te cortei 3 vezes, né, irmão? Faça a sua oração diante do Senhor. Oh Espírito, oh Espírito, em
de Deus, fome da palavra, uma realidade prática no dia a dia. Vai voltar o assentar-se à mesa, a Bíblia aberta em cima da mesa na casa. Oh meu Deus, sabe, o programa do esporte vai dar lugar a um louvor, a uma pregação dentro de casa. Ah meu Deus, nossos filhos não vão só saber o nome dos demônios que tem em cada desenho animado, vão saber quem é Isaías, vão saber quem é Ezequiel, vão conhecer as verdades do Deus vivo. Uma casa alimentada. Cadê o líder de jovens aqui? Quem é o líder de jovens aqui? Pastor, tá aí? Cadê? Vem cá, minha amada. Se você é líder de jovens, vem cá. Entenda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe a trajetória de Jairo? Jairo encontrou a mulher do fluxo de sangue. Você sabe que a mulher do fluxo de sangue representa a minha geração. Uma igreja que está sendo curada, uma igreja que perdeu. Onde é que estava a enfermidade daquela mulher? Estava na sua parte íntima. Ela não podia ter intimidade, porque ela tem um fluxo contínuo de sangue. Deus está curando a minha geração, uma geração que começou avivada, apaixonada, mas que ao longo do tempo perdemos intimidade. O Senhor está curando. Agora existe uma coisa, na casa de Jairo tem uma menina de 12 anos, uma geração nova que Deus está ressuscitando. Então Jairo não tinha o poder de ressuscitar, porque esse trabalho é de Jesus. Mas quando essa criança é ressuscitada, então o Jesus, ele pega na mão de Jairo e da sua mãe e diz: agora dá de comer para essa menina. Você não tem o poder de ressuscitar uma geração, isso ele está fazendo. Agora você cabe alimentar. Você entende, pastor? Ele disse para Jairo e para a mãe. Jesus diz: menina, levanta-te, porque eu não tenho o poder de ressuscitar uma geração. Mas uma vez que aquela menina sai da cama, ele diz: Jairo, diz para a mãe, agora dá de comer para essa menina. Jesus, não adianta Jesus ressuscitar uma geração se nós não demos de comer a ela. Dá de comer a uma geração, dá de comer, dá de alimentar, porque ele está tirando da cama uma geração, ele está ressuscitando. Quando ele cura alguma igreja no público, ele está trazendo dos bastidores uma geração apaixonada, garotos e garotas que querem Deus, mas precisam ser alimentados. Por isso caia sobre você capacidade para alimentar, capacidade para alimentar, palavra viva, palavra rema, liberações de verdades profundas que vai alimentar uma geração que o Senhor está levantando para a glória do nome de Jesus. Eita Deus, tira esse microfone daqui, por favor.